livro me deu terror noturno, gente. Oi, pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no mês de outubro, nada mais justo do que trazer indicações de livros que me aterrorizaram. Mas nesse caso, eu fiquei assustada não pelo sobrenatural, mas sim porque esses livros retrataram a realidade de uma forma que o sobrenatural não é capaz de me deixar com medo. Nestes livros, os monstros somos nós. Eu vou começar indicando um livro que até hoje eu lembro da sensação de ler ele, e eu li no ônibus. Nossa, eu me segurei tanto pra não chorar e pra não vomitar com algumas cenas. E eu tô falando de Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Esse livro se passa na Coreia, no período ali da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão está invadindo a Coreia e os coreanos são vistos como cidadãos de segunda classe. A gente vai acompanhar duas irmãs, a Hana e a Emi. A Hana, ela é uma Haneyo, ela é uma trabalhadora do mar. Ou seja, ela mergulha para caçar bichos do mar. E ela faz de tudo para proteger a sua irmã Emi, que é 7 anos mais nova do que ela. E nesse sentido, para proteger a sua irmã, que ela acaba sendo raptada pelos soldados japoneses e ela é levada para uma região da Manchúria. E lá ela se torna uma mulher de consolo para os militares. Sim, ela vai trabalhar em bordéis para satisfazer os militares japoneses. A gente tem um panorama da Segunda Guerra Mundial que é duríssimo da gente ver. Foi um dos primeiros livros que eu tive uma outra visão da Segunda Guerra Mundial, porque antes eu lia bastante coisa ali da Alemanha, da França, da parte europeia, e eu li pouca coisa da Coreia, do Japão, até mesmo da Itália. Então esse foi um dos primeiros livros que me fez ter essa outra visão e eu achei muito interessante. Mas é um livro muito difícil, foi um dos livros mais difíceis que eu li, porque tem uma cena aqui em específico que é dolorosa. É muito triste o que fizeram com a Hana, e o pior é que esse livro é baseado em fatos reais e até hoje não deram as desculpas necessárias para as mulheres de consolo. Eu acho que não tem nem desculpa suficiente para darem, mas devia ter uma retratação digna para essas pessoas que passaram por todos esses abusos, o que não aconteceu, porque o governo tenta esconder essa parte da história. Esse livro denuncia um pouco disso. Aqui atrás ela expõe uma nota falando sobre essa realidade, o que eu achei incrível e de uma coragem absurda. Eu achei um livro extremamente necessário. O próximo livro que eu vou indicar, quando eu penso em livro favorito, esse me vem à mente, que é Honra, da Triti Unrigar, uma autora indiana. E Honra vai contar a história da Smita. Ela é indiana-americana e ela retorna à Índia para cobrir o caso da Mena. Não sei se é assim que fala o nome delas, tá? A Mena, ela é uma mulher hindu que é julgada e atacada por membros da sua aldeia só porque ela casou com um homem muçulmano. Então pensem nas maiores atrocidades que aconteceram com essa mulher. Esse livro vai retratar como a cultura muitas vezes está acima do coração, do sentimento, da ideia de família mesmo. E é muito triste ver o que aconteceu com a Mena, porque ela casou com esse homem muçulmano, o pessoal da aldeia dela não a considera mais hindu, e os muçulmanos também não consideram ela muçulmana, então fica essa dualidade, ela não sabe onde se encaixar. A gente também conhece a história da Smita, porque ela retorna ao seu país, então tem muito disso dela relembrando do seu passado. E eu achei um livro muito doloroso, mas muito delicado também. Até hoje eu lembro das cenas. O final, pra mim, quebrou meu coração. Foi um dos poucos livros que eu chorei por conta de uma cena em específico, mas me fez olhar pra Índia com outros olhos. A minha próxima indicação, eu vou fazer um apelo. Eu não sei pra quem que eu vou ter que apelar, mas esse livro eu recebi da Tag e ele ainda não foi publicado por nenhuma editora aqui no Brasil, e isso já tem 2 anos, e esse é um dos meus livros favoritos da vida, e eu tô falando do livro As Montanhas Cantam. Por mais que não tenha publicado esse livro em nenhum lugar, ainda assim, gente, procurem em sebo. Eu não sei o que fazer para as editoras publicarem esse livro porque ele é maravilhoso. Esse livro vai contar a história do Vietnã sob o viés dos vietnamitas, desde o período em que eles eram uma colônia francesa até a Guerra Fria com os bombardeios dos americanos. Nesse livro, a gente tem o panorama da Guerra do Vietnã, que na verdade os vietnamitas chamam de Guerra dos Estados Unidos, o que é justíssimo, porque quando a gente estuda mais a fundo sobre essa guerra, a gente percebe que ela foi extremamente injusta
com os vietnamitas. Obviamente, os dois lados tiveram consequências, só que somente um lado é retratado nos livros e nas TVs, que no caso é o lado dos estadunidenses, dos movimentos hippies e coisas nesse sentido, e o lado do pessoal que tem sequelas até hoje é esquecido. O livro vai contar a história da pequena Wong, e eu não sei se é assim que fala o nome dela também, e a sua avó, e elas observam Hanoi ser bombardeado pelos estadunidenses. A avó, para aliviar um pouquinho a tensão, começa a contar a história da sua vida para sua neta. Só que esse alívio, na verdade, é cercado de uma história extremamente difícil. A avó conta como foi a vida dela desde a ocupação francesa até a invasão japonesa no Vietnã, a chegada dos comunistas no país também e como isso alterou a política do país. A gente tem então duas linhas temporais e eu fiquei extremamente fissurada para saber o que iria acontecer, porque é tanta coisa, é tanta coisa que acontece. A avó tem que fugir e foge com os filhos e tem que ficar escondida, e daí acontece várias coisas, pessoas desaparecem, pessoas vão ter que lutar contra as guerras, porque é uma guerra atrás da outra. Então a gente fica fissurada para saber qual é o próximo passo da história dessa avó, ao mesmo tempo em que a gente fica apreensivo com o presente, que é a Guerra do Vietnã. Essa avó é muito forte. E vocês vão ter que ler para descobrir o porquê. O próximo livro é As Quatro Vidas de Dayu, da Jenny Ting-Gil Zhang. Esse livro vai contar a história da Dayu e se passa na China de 1882. Ela é uma menina chinesa e um dia os seus pais desaparecem. A gente tem esse panorama político chinês. O desaparecimento dos pais da Dayu levantam algumas suspeitas de perseguição política, e é nesse sentido que a avó da Dayu faz com que ela vire o menino Feng para conseguir sobreviver dessa perseguição política, porque podem vir atrás dela. Só que, obviamente, descobrem que o menino Feng, na verdade, é uma menina. E ela é raptada novamente, levada para um novo país, e tudo isso tá aqui na sinopse, tá? Não é spoiler. E ela se torna a Peony e vai trabalhar num bordel. Muito triste essa realidade, porque ela era só uma menina. Ela passa aqui por muitas violências, por muitos abandonos, por muitas vulnerabilidades, inseguranças. Esse livro tem o panorama da China, mas também tem o panorama dos Estados Unidos, porque ela é levada para São Francisco para trabalhar nesse bordel. E além dessa violência, ela também se depara com uma realidade extremamente xenofóbica, em que os direitos de pessoas imigrantes são contestados. Foi muito triste ver tudo que aconteceu com a Dayu, e eu me envolvi demais com a história dela, eu torci demais por ela, porque, como o livro diz, são as 4 vidas de Dayu. A gente sabe uma coisa pior que a outra que vai acontecer, e a gente fica apreensivo para que ela tenha um final feliz e um suspiro. Assim como em As 4 Vidas de Dayu, eu conheci uma China e uns Estados Unidos que eu não conhecia, em Exílio, da Christina Baker Klein, eu também conheci o panorama do Reino Unido e da Austrália, que eu não conhecia. Esse livro se passa na Londres de 1840 e na Austrália, quando a Austrália era uma colônia penal do Reino Unido. Então, os presos eram levados para a Austrália como uma forma de punição. E vocês podem imaginar que a travessia do Reino Unido para a Austrália não era nada fácil, muitas pessoas morriam porque era uma situação extremamente insalubre. E a gente vai acompanhar exatamente isso nesse livro, porque a gente acompanha a jovem Evangeline, que ela é seduzida pelo filho do seu empregador e ela é acusada injustamente de roubo. Consequentemente, ela vai para essa colônia penal e a gente acompanha toda a travessia dela. Nesse mesmo sentido, a gente também vai acompanhar a história da Matina, que é uma menina aborígene órfã. Também vai ter o quanto o Reino Unido massacrou e dizimou a população aborígene da Austrália. Eu sei que a história da Matina foi baseada em fatos reais e eu fiquei destroçada, porque o que acontece com essa menina é triste. Ela é tratada como um bicho de zoológico. Acho que até bicho de zoológico hoje em dia é tratada de uma maneira melhor, com certeza. E eu achei esse livro muito triste, mas muito esclarecedor também. Eu não poderia deixar de indicar Lolita como livros aterrorizadores, porque esse livro me deixou com calafrios desde a primeira página até a última,
porque o tema dele é intragável, né? A gente vai conhecer a história do Humbert Humbert, ele é o narrador desse livro, ele tenta convencer a gente dos crimes que ele fez. Isso porque ele é um pedófilo e ele se apaixona pela Lolita, que é a filha de sua mulher. A gente vê essa relação difícil, asquerosa, escrota. O Humbert Humbert é um personagem intragável. O Nabokov deixa claro nesse livro o quanto a relação dos dois é um crime, o quanto é nociva pra Lolita, o quanto o Humbert Humbert está errado também. Por mais que o Humbert Humbert tente convencer a gente percebe algumas nuances que ficam claro o quanto o que ele faz é errado. E eu acho esse livro muito difícil de ser lido, principalmente quando a gente pensa na nossa realidade, porque há muitas Dolores, que é o nome da Lolita, por aí, que passam pelo mesmo que ela passou, que é extremamente triste, e é por isso que eu achei tão aterrorizador esse livro, por retratar uma parte da nossa sociedade que a gente não quer olhar para ela, mas a gente precisa. E os últimos 2 livros que eu vou indicar são livros de não ficção, porque nada melhor do que retratar uma realidade como livros de não ficção, né? E eu tô falando de Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Ai, Jesus, esses nomes são muito difíceis. E Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. Vou começar com Todo Dia, Mesma Noite, porque esse livro me deixou sem dormir, literalmente, gente, literalmente. Desde pequena, a história da Boate Kiss sempre me intrigou muito. Eu tinha 13 anos quando tudo aconteceu. Eu lembro dos noticiários, eu lembro de ficar fissurada para a próxima reportagem que ia sair. Eu li esse livro bem quando saiu a série da Netflix. Eu comprei, eu tava fissurada, eu li super rápido, mas esse livro me deu terror noturno, gente. Não tem descrições explícitas sobre, é mais o relato dos familiares e de alguns sobreviventes, o que por si só é muito pesado. Quando eu fechava o olho antes de dormir, era como se eu estivesse dentro da boate. Eu ouvia os gritos, era como se eu estivesse lá sendo pisoteada. Gente, foi bizarro o que aconteceu, juro. Estranho falar isso nesse vídeo, né? O que eles viveram foi um grande dia de terror. E é por isso que o título do livro é Todo Dia, Mesma Noite, porque todo dia tem essa sensação das cenas e de reviver tudo o que aconteceu e ver a justiça não sendo feita e esse caso ser negligenciado, porque ele foi muitas vezes negligenciado. E eu achei um livro muito honesto, muito sincero, mas muito difícil de ler. Tem que ter estômago, acho que é um dos livros mais difíceis que eu li mesmo, por conta desse meu terror noturno. Pra vocês terem ideia, gente, eu sou muito medrosa, tá? E eu tava na casa da minha avó, e eu pedi pra minha avó dormir comigo. Porque eu acordava no meio da noite, eu assim, assustada. Eu falei, vó, dorme comigo só hoje, por favor. Até eu conseguir dormir, porque eu fiquei aterrorizada. Era como se eu estivesse lá. E o outro livro que eu tinha dito, Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear. A história de Chernobyl também é uma que eu fico fissurada a saber cada vez mais. Eu li esse livro, assisti 2 vezes o documentário e vejo vários vídeos de pessoas indo até o local de Chernobyl, porque eu acho algo tão absurdo tudo o que aconteceu. Eu fico de cara como a negligência, nesses 2 livros, né? Como a negligência leva para lugares insalubres e para mortes e para catástrofes e para perdas. E ler esse livro foi muito esclarecedor, porque aqui a gente tem relatos de pessoas, de sobreviventes, de bombeiro, de mulheres, de tudo. E as consequências foram grandíssimas, porque lidar com a radiação não é fácil, você precisa ter todo um manuseio, tem consequências gravíssimas. E eu achei muito honesto o relato dos sobreviventes, porque todo mundo da cidade teve que ser evacuado e algumas pessoas sofreram muito preconceito por ter vindo de Chernobyl, como se eles tivessem alguma doença contagiosa. Claro que quem recebeu uma voltagem de radiação teve que ficar recluso sem ter o contato,
Mas, em relação às pessoas que relataram esse preconceito, não era o caso. Foi muito doloroso ver quantas vidas foram perdidas, quantas histórias foram perdidas, porque eles tiveram que deixar tudo para trás. E é muito triste a gente ver foto hoje da cidade de Chernobyl e ver as casas paradas no tempo, com um carrinho de nenê, com um carrinho de pedalar, com roupa, com tudo mesmo. E é muito triste a história, é muito triste também os animais que eles tiveram que matar por causa da radiação também. Esse livro destroçou meu coração também. Só livro leve, né, gente? Prometo que o próximo vídeo será um pouquinho mais tranquilo, mas pra quem gosta de ler sobre ficção histórica, pra quem gosta de sair um pouquinho da sua zona de conforto, esses livros são muito necessários para que a gente entenda sobre muitas realidades que às vezes a gente não tem contato. Eu trouxe uma lista bem mesclada e bem diversificada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que você achou dessas indicações, se você já leu algum desses livros e se você tem outro livro mais pesadinho assim pra me indicar, porque eu amo ler livros pesados. Talvez esse seja o meu traço tóxico. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!